Pronto. Bem-vindo, pessoal, novamente. Vamos agora para a nossa segunda parte, agora com o professor Arquimedes, para que a gente possa agora bater um papo aqui, conversar um pouco, trazer algumas análises com relação à conjuntura nacional. Antes, uma pergunta para você também, Arquimedes. Se vacinou? Graças a Deus, as duas doses. Né? Teve alguma reação? Tive da primeira vez. Senti dor no corpo e muito sono. O som não é estranho, não, né? O sono foi quadruplicado. Assim, foi muito. Potencializou. A segunda tive ela não. Teve reação, Edvan? Tive. Passei no outro dia, eu fiquei sem trabalhar. Eu não tive não, também foi AstraZeneca, eu não tive reação não, ainda bem. Dor no corpo, dor de cabeça, mal-estar, uma sensação de febre, porém sem febre, mas aquela sensação frisa interna. Mas também só um dia depois tomei uma medicação de novo. Coisa boa, coisa boa. Importantíssimo. Tem acompanhado a CPI? Não adianta ser possível. Porque ela está de recesso, né? Entrou agora em recesso, próxima semana, próxima terça-feira já voltam, né? Já tem os agendamentos e diante do que nós estamos vendo, né? A recomposição do governo federal se entregando agora abertamente ao Centrão. Só rapidinho aqui uma observação com o Centrão. Eu tenho muito receio quando eu vejo determinados políticos se referindo ao Centrão como centro democrático. Olha, quando se fala em Centrão, todo mundo já sabe o que é. É pragmatismo, é o toma lá da cá, são aqueles que estão interessados apenas nos seus interesses. E quando você, ao invés de dar o nome correto, porque o Centrão não é só um nome, o Centrão é um conceito político no Brasil, e você muda esse conceito para centro democrático, você quer burlar alguma coisa. E eu vi dois políticos tentando burlar o conceito e o nome do Centrão. O primeiro, dentro do governo, foi o Paulo Guedes, e o segundo, em algumas entrevistas, o próprio Ciro Gomes, chamando o Centrão de centro democrático. Mas isso aí a gente já conversa. Essa nova articulação agora do governo, se entregando totalmente ao Centrão, pode enterrar uma possibilidade de impeachment. Que esse relatório da CPI vai encaminhar para isso. Né? Isso aí eu acho que não destoa muito, vai se encaminhar para isso. Porém, com essa recomposição com o Centrão, o presidente do Congresso aliado ao governo federal, agora o Lira é do Congresso. O Ciro é que foi para a Casa Civil para organizar ali a casa para bloquear um possível impeachment. Se a CPI, diante da composição agora que o governo está com o Centrão, se a CPI possa ser que o relatório não tenha força para colocar um processo de impeachment, mas quais poderiam ser as consequências dessa CPI com o que a gente tem hoje para o governo Bolsonaro nas eleições de 2022? Professor Edvan. É o seguinte, na realidade, quando tem uma questão interessante em relação à CPI, que já é um tema que ela já vai ficar totalmente interligada com essa parte da presença do Centrão, porque é uma necessidade do governo. Então vamos lá. Quando a CPI ela foi criada com esse objetivo de apurar inicialmente essa omissão do governo, a questão das vacinas, etc., né, e casos de corrupção que vai estourando depois, a primeira coisa a ser levada em consideração é que a CPI, primeiro que ela foi imposta, não foi uma vontade do Congresso, foi o STF que mandou, né, fazer essa... Tinha as assinaturas. Né? Isso, mas aí... O presidente do Senado travou, e aí o STF entrou e fez valer esse momento. Então, isso já é um primeiro ponto a ser levado em consideração. Para apurar essas omissões do governo. O problema é que dentro dessas omissões do governo inicialmente surgiu essas questões com relação à compra e as questões, né, da palavra que é muito bem utilizada agora, né, das supostas possibilidades de corrupção, que agora está ficando muito claro nos depoimentos. O que é que acontece?
Só que aí, só para apurar a omissão do governo, estourou esses casos de corrupção. Então isso tem um agravante maior por quê? Porque aí começou a aparecer vários relatos de funcionários de dentro do Ministério da Saúde. A questão principalmente de um ponto interessante que surgiu, que era a presença de tipo um gabinete paralelo, um Ministério da Saúde paralelo, que aconselhava o presidente, né, em detrimento de alguns especialistas da área ou que trabalhavam no Ministério. Então você tem outro ponto com relação à questão da própria questão de corrupção. Quem se beneficiaria com relação a essas compras de vacina e quem estaria levando vantagem ou a quem interessaria esses grupos e essas empresas que teria ou não relação com políticos para poder ganhar dinheiro acima do que era colocado nos preços, configurando questão de propina em si. Começa a aparecer a parte do tratamento precoce, né? Baseado principalmente numa propaganda muito forte de remédios que foram colocados pelo OMS depois como comprovadamente, cientificamente, não tinha a eficácia comprovada. Então isso gerou um desgaste muito grande com relação, né? A imprensa mostrando a oposição batendo em cima aí com a questão da CPI. Isso gerou um clima muito tenso e muito pesado e extremamente negativo, e você pode ver que o governo ele ficou muito desestruturado com relação a isso, a ponto de, e aí entra o Centrão, a ponto de que eles têm uma necessidade muito grande de ter uma base forte para poder superar esses impactos através dessa CPI. Então, de qualquer forma, ele tem que se aproximar com o Centrão também para ter uma base, porque dessa CPI, se estabelecendo e se configurando os crimes com relação à responsabilidade, poderia desencadear um processo de impeachment. E para isso tem que ter o Congresso. Então, por isso que a gente está se preocupando com o Centrão. Claro que não é só a CPI. A questão do Centrão, ela vem antes, né, de se abraçar com o Centrão a partir, né, como colocam muitos especialistas, a partir da prisão do Queiroz. Porque se você observar até a explosão da prisão do Queiroz com relação à crítica das rachadinhas, o discurso do governo, que foi um discurso de campanha, era longe do Centrão, era longe do toma lá da cá, era longe da velha política e que não ia se dar a esse ponto. Quando estoura, ele teria que ter uma base. Aí ele começa a se abraçar com o Centrão. Aí, com o agravamento da pandemia, foi o que trouxe as maiores consequências e extremamente negativas para o governo. Arquimedes, Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde de Temer, líder do governo no Congresso, agora caiu na CPI tentando organizar um esquema de superfaturar valores da vacina, como também de esquema de propina. Há o outro lado, que é o escudo do governo Bolsonaro, que é o Exército, que também está envolvido nesses acordos escusos, negando vacinas no qual houve todo um processo de andamento da Anvisa de estudos para fechar com uma vacina que não tinha, né, os seus 3 períodos no qual ela é colocada em forma de efetivação. Tem a primeira fase, que são a testagem em um certo quantitativo de pessoas. A segunda e a terceira fase, que é a vacina indiana, a Covaxin, que é onde parte do Exército Brasileiro, quando eu falo Exército Brasileiro, se nós temos generais da ativa e da reserva no governo, eles estão representando o Exército. E muitos desses membros do Exército estão envolvidos com esse caso também aqui de corrupção que envolve a Covaxin. O Exército e o Centrão envolvidos em corrupção com relação à vacina. Essa CPI está derretendo o Bolsonaro, Arquimedes? E a CPI que também no começo foi muito questionada pelos seus membros, alguns dos seus membros. Exemplo, Renan Calheiros. Se colocou em xeque, então, a questão da lisura da CPI. Mas eles estão conseguindo, Alberes, avançar em muitos pontos. Eu via há poucos dias uma live que teve do senador Randolfo Rodrigues, a professora Lilian, e, assim, a gente percebe, então, que eles estão conseguindo, digamos assim, atingir
coisas que até então não se pensava no Brasil. Porque a sociedade imaginava que o nosso exército, assim como as Forças Armadas em geral, Exército, Marinha e Aeronáutica, era um exemplo de honestidade, de lisura, onde não acontecia corrupção, onde não tinha pessoas que cometiam atos ilícitos e pessoas que eram exemplos. E do dia para a noite, então, começa a casa a desmoronar. O castelo de areia começa a cair. Aquela imagem que se tinha daquele exército, como diz o próprio usuário do exército, né? Braço forte, mão amiga, não é? Começa a cair por terra. Então, talvez não consiga, como você colocou bem, derreter o governo Bolsonaro, mas vai atingir, vai mexer e está provando com evidências, com provas, que existem culpas no cartório, que há culpados do próprio governo, do exército, no cartório. Porém, a pergunta que não quer calar é a seguinte: essas pessoas que estão sendo apontadas como culpadas, que há evidências de envolvimento em corrupção, vão ser penalizadas? Porque, imagina assim, você pegar uma CPI de deputados e estipular uma punição para um general do Exército. Tá certo, deve ser julgado pelo tribunal. Mas já imaginou a situação que vai ficar o Exército sendo condenado, sentenciado pelo Parlamento? Vai ficar uma mancha muito grande na nossa história, em termos de honestidade, de lisura nessa instituição chamada Exército Brasileiro. O Centrão é aquela coisa que Elivan colocou muito bem, não é? Desde as rachadinhas que vem o Centrão, e é aquele local que acolhe o presidente da República, que dá todo o sustentáculo ao seu governo. Mas será que essa CPI vai conseguir derrubar esse poder do Centrão? Porque os interesses ali são muitos, a gente sabe muito bem disso. Interesses escusos, não é? São muitos. E assim, eu quero tal coisa para poder votar a favor de Alberes. Elivan já quer algo muito mais do que eu. E consegue. Porque o presidente da República, seja ele hoje Bolsonaro, ele não vai querer deixar o governo de mãos fáceis. Tá? Ele vai querer ficar no cargo até o final. Nem que para isso ele se venda totalmente ao Centrão, para poder então se acobertar, se proteger, se esconder debaixo dos lençóis ali. Mas eu espero que essa CPI possa realmente ser um pontapé inicial para mostrar realmente os culpados, ou alguns dos culpados indiciados envolvidos, com provas, com evidências, claro, né? Com provas concretas, não só com evidências, assim como fez Sérgio Moro com Lula, mas com provas concretas, e que essas pessoas sejam punidas de verdade. É o mínimo que pode ficar dessa CPI, senão vai ser ficar para a história aquela imagem, né? Mais uma CPI que acaba em pizza no Brasil. As evidências, elas estão aí, né? Sérgio Moro, queremos ter provas agora, né? falava sobre convicção. Só evidências. Era só convicção, evidências, não, né? convicções. As evidências vai levar, A provas. como já tem uma série de documentos, né? Uma coisa que me chama a atenção muito também nessa CPI são os membros titulares, seja do campo da situação ou da oposição. Você percebe que dos dois lados tem alguns senadores que estão ali simplesmente para fazer palanque. 15 minutos eles têm para interrogar, mas muitos não fazem uma pergunta. Aproveite os 15 minutos para fazer o seu palanque, o seu discurso. O próprio Humberto Costa é um deles. Um cara que é formado em medicina, já foi ministro da saúde, e muito do tempo dele é aproveitado para fazer discurso. Do outro lado você tem o Fernando Bezerra Coelho, que quando vai
utilizar os seus 15 minutos, é pegando um relatório do dia anterior do governo, já foi vacinado tantos milhões de pessoas, daqui a 3 meses vai chegar tantas vacinas, e o governo federal fez isso, e saiu uma notícia sobre... Tentando mascarar alguma coisa. Justamente. Aí você tem a figura também do Reise, se eu não estiver enganado, de Santa Catarina, uma figura que desde quando começou a CPI é só falando na cloroquina, que a cloroquina ela é eficaz, e especialistas já foram lá explicar qual é a eficiência e a não eficiência da cloroquina. E a cloroquina é um remédio muito bem receitado para a malária. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Tem uma reportagem agora do site Intercept mostrando um vídeo da Capitã Cloroquina, né? Agora não me falha a memória, que ela é da parte do Ministério da Saúde, secretária de alguma parte, né? Que ela foi interrogada e antes da sua reunião tem a gravação de um vídeo, ela fazendo como se fosse tendo uma aula com um especialista do Estado do Pará, parece exatamente, um negócio assim, né? E com outro cara mostrando e ela pedindo para eles, ela dizendo assim, qual é a bala de prata que eu levo? Eu queria que o senhor fizesse algumas questões para que eu passe essas questões para os senadores, que a gente tem uns 4 ou 5 que já está junto com a gente. Eu queria que o senhor fizesse essas questões e me desse a resposta. Já me dê a resposta, porque eu passo para os senadores. Os senadores, aí ela até usa a gíria do futebol, e os senadores tocam a bola e eu faço o gol. Justamente. Ou seja, e foi para lá para defender algo que estava fora da questão científica e da própria OMS. Então, ou seja, o jogo de cartas marcado, mas de uma forma, de uma má-fé tão grande, que é base do governo, literalmente. E que ela não conhecia. Ela não conhecia os elementos. Ela diz no vídeo, questão de leiga. Eu vi. Eu fazia uma pergunta de leiga. Como é que você é leiga e você coloca para frente, né, digamos assim, um incentivo daquilo? Então, assim, é um governo que se estabelece mesmo numa questão necrófila mesmo, de se basear na anticiência, de se basear no negacionismo mesmo e apostar naquilo que for sem sentido. É impressionante como isso cola para muita gente no Brasil. E como consequência, já ultrapassamos 550 mil mortos no Brasil. Exato. Veja. Por mais que tenha avançado a vacinação. Justamente. Por mais que a vacinação tenha sido avançada. Mas se afrouxa alguns cuidados. Justamente. Se essa vacinação, se ela tivesse começado anteriormente, desde as primeiras negociações, esse número, não tem dúvida, não é uma questão de você ser contra ou a favor, de você falar certo ou errado, é a questão de fato. Esses últimos 45 dias, a vacinação no Brasil avançou significativamente. E isso automaticamente diminuiu o número de contaminados, diminuiu o número de mortos, diminuiu de internação. De entubamento. Aí veja, tudo isso por quê? Devido à vacina. Não tem outro Se isso tivesse sido feito até dezembro, como eram os e-mails da Pfizer, esse primeiro semestre, que foi quando começou esse número maior de mortes, que a gente chegou a ter mortes diárias de quase 3 mil pessoas, não teria chegado a esse ponto. Então, necessariamente, de 40% a 50% desse valor teria sido salvo a vida de 230 mil pessoas no Brasil. E isso está diretamente ligado à vacina, à vacinação. Está diretamente ligada. E é nesse ponto em que a CPI ela se pegou no início. No início era... Por que que... Procurar a omissão do governo. O objetivo era a omissão do governo. Com o passar da primeira fase, esses 3 meses, que agora foi prorrogada, aí entra para descobrir propina, entra para descobrir documentos falsificados, pessoas sem nenhum tipo de critério para estar no Ministério da Saúde. Paralelo, chamaram. A confirmação de um gabinete paralelo, então a gente começa a perceber que a coisa ela era muito maior, muito pior do que já se apresentava. Já se apresentava. E aí é que eu digo com relação a essa questão. Esse ponto aí, ele bate, e aí pegando no gancho da questão que tu quisesse colocar assim antes, isso é um impacto muito grande e mancha muito a imagem do governo, porque a base do governo foi com relação à questão da anticorrupção, né? Você tem inúmeros momentos do governo federal dizendo que nós já estamos há 2 anos e meio sem nenhuma corrupção. E todo bolsonarista em si, né? Todo defensor do governo se
vangloria dessa parte que foi a grande sacada do governo, a questão da anticorrupção. Então isso já é um castelo que vai demorando literalmente com fatos que estão sendo mostrados. Né? E a questão que, envolvendo nisso, você tem a presença também, que foi outro pilar do governo, que foi a presença dos militares, como forma de poder, de segurança, de imagem, de honestidade, como foi colocado, envolvido nesses escândalos, e principalmente com o desastre de Pazuello. Né? Que você imaginar uma Que foi criatura daquela. premiado, né? Claro que o Exército é a instituição maior do que aqueles. Com certeza. Mas se eles fazem parte da instituição, Mancha. automaticamente que o nome vem Mancha. à revelia, não tem pra onde correr. Né? E assim, diante de uma situação dessa, você vê que uma criatura daquela chega ao posto de general com uma conduta daquela e se coloca diante de um governo desse totalmente desestruturado, tosco, como se apresenta. E simplesmente embaixo desse jeito mostrou e trouxe à tona um lado extremamente negativo, né, do Exército Brasileiro. Então isso são dois pontos que foi base, né, que Bolsonaro sempre se vangloriou, a questão de corrupção, a questão do Exército, a questão das Forças Armadas, da Força Militar. Tudo isso são pontos que de certa forma contribuíram para um desgaste muito grande do governo com relação a esse período. Politicamente a pega eu acho que é grande. Aí ainda pegando a pergunta que eu estava no começo, a questão do impeachment. Eu vou tirar o impeachment, mas será que com isso tudo aí, o Exército tomando, assim, ciência da situação que está acontecendo, dentro das suas hostes, vai continuar dando apoio a Bolsonaro? Um dos pontos que eu vejo é o seguinte: o Exército se sujou de cocô e de sangue. Se sujou de sangue com essas mortes, tendo um general, mesmo da reserva, como ministro. Não, da ativa. Ele é da ativa, não é? Da ativa. E se sujou de cocô porque colocou as mãos e os pés dentro desse governo. E qual é agora a ação que os militares estão tendo? Tem essa polêmica agora do Braga Neto intimando o presidente da Câmara, dizendo que só tem eleições com voto, se tiver a comprovação do voto, ele sendo impresso. Já começou com a impunidade com relação à conduta de Pazuello. A gente sabe muito bem que as Forças Armadas são corporativistas. A CPI chegou no Exército. Pronto. O Exército está reagindo. Está reagindo de que forma? De forma como sempre fez, autoritária. E agora é para se defender. Não é em nome de uma retórica para manter a ordem nacional, não. É para se defender. Historicamente, as Forças Armadas do Brasil nunca foram de punir, né, aqueles que fazem parte dos seus quadros diante dos crimes que cometeram. O poder militar está aí. Né? Você tem isso muito comprovado. Então, eles são extremamente corporativistas. Então, já começa nesse sentido com relação, desde a impunidade com relação a Pazuello, que o Exército mostrou literalmente que não está em nenhum momento, essa cúpula específica, preocupado com aquela base de que se tenha se construído a imagem das Forças Armadas, que tem suas funções, que está lá no artigo 148 da Constituição do Brasil. Mas que, quando vai para a prática, o erro já está aí. Quando entra o militar, é na sua instância militar. A partir do momento que vai para dentro da política, isso já é um complicador. A prova é que a própria Constituição diz, né, que o militar que for para um cargo público, ele tem que ir para a reserva. Você já vê aí que isso já é um ponto. Né? Mesmo assim, a formação militar tem questões diferentes do civil que vai ter um cargo público, que vai ser um servidor público, ou em cargos indiretos ou diretos. Então isso já é um problema com relação. Essa semana já apareceu que o grupo das Forças Armadas tinha se colocado que já estava em busca, né, de uma nova via política e etc. A gente tinha comentado sobre isso em off. Não tem sentido uma coisa dessa. Não é papel das Forças Armadas dizer que está aí buscando outra via política. A função dele não é essa. Eles já, como o Alberto colocou, eles já tiveram essa iniciativa de abraçar o governo Bolsonaro. Portanto, já melaram o nome dele nesse sentido. Santos Cruz estava abraçado, saiu, começa a criticar. Mas esse pessoal, ele tinha muito noção disso. Nenhum deles pode dizer que se enganou com o governo Bolsonaro, porque nenhum deles ali, todos eles têm conhecimento prévio do que seria. Então, não tem... E de quem era a figura, né? Exato. É lógico. E com isso, o nome da instituição, claro, a gente está falando que o nome da instituição
ela fica manchada para aquelas pessoas que olham todo esse processo de uma forma racional. Né? Porque se você for em busca dos 25% de fanáticos do governo, então a coisa está linda, está maravilhosa, não tem nenhum erro. Mas, de uma forma racional, muitos daqueles que deram quase 57 milhões de votos ao Bolsonaro no segundo turno, muitos que observam a situação de uma forma racional, nós estamos pensando em outra possibilidade. Veja, e pensar em outra possibilidade não é a gente resumir o debate político e dizer que vai votar com PT e Lula. Viu que aquilo que eles acreditaram não funcionou, então eles vão buscar em outra via, como o próprio Bolsonaro foi uma via, dizendo que era o não político, dizendo que era o incorruptível. Isso. E o castelo de areia se desmoronou. Embora saibamos nós, Alberto, que a tendência é haver de novo uma polarização. Justamente se encaminha para isso. Agora mostra, o que mostra que a população brasileira ainda não tem maturidade política. Não tem maturidade política com relação a isso. Falta aí aproximadamente 1 ano e meio, pouco menos de 1 ano e meio. E hoje o cenário para mim é esse. Olha, Arquimedes, quando a gente fala em polarização, nós estamos falando que dois candidatos vão estar ali na disputa do centro das atenções. Mas o que a gente tem hoje é o Lula primeiro turno. É Lula vencendo o primeiro turno. Olha, diante do contexto que nós temos hoje, daqui a 1 ano e meio, é Lula sendo nomeado. Diante do que nós temos hoje. Mas também nós temos alguns analistas lá do Sudeste, diante das últimas pesquisas, dizendo que esse derretimento de Bolsonaro ele pode aumentar. O Ciro Gomes vem em uma crescente, porém uma crescente ainda muito tímida, mas nós estamos falando de 16 meses. Aproximadamente. Essa semana eu voltava do Recife e ouvi um debate com Aldo Vilela, na CBN Recife, falando muito em Álvaro Dias, que eu acho que assim, para a região Norte e Nordeste não tem tanto peso. Não encanta. Analisando... Um personagem folclórico em 2018. Analisando o contexto político, a cultura política brasileira, que ainda é conservadora, não esse conservadorismo que é pregado aí pela essa extrema-direita. Então, figuras fora do eixo, Lula, Ciro e Bolsonaro, é muito difícil. Sérgio Moro está quieto no canto dele, ele não quer nem que o nome dele seja tocado. Até porque... O Hulk está descartado já. Porque ele vai assumir, já renovou o contrato. O Moro, ele não surfa em nenhum lado. Nem pro lado daqueles que eram seus apoiadores na época que participavam do governo, né? Porque agora ele sai. E nem também com relação a Lula, que no caso tem tudo revertido pelos desmandos que teve a Operação Lava Jato. Então ele está literalmente... fragmentado, tanto de um lado como do outro. A questão política, isolado. O objetivo político dele totalmente deu para trás, porque foi uma construção em cima de uma base de convicções e de aceitos escusos que não se sustentavam. Literalmente, foi construir uma base em cima, ou melhor, construir muito bonito, mas a base foi muito fraca. Caiu no primeiro momento e politicamente... Talvez pegue um Senado pelo pensamento daquela galerazinha lavajatista que não pense muito, não tem muita crítica, talvez ele possa pegar nessa linha. A critério de nível nacional, na executiva, ele se queimou totalmente. E aí é o seguinte, nessa perspectiva que a Alberto colocou, uma coisa é fato que a gente já comentava já nos bastidores. Lula precisa da presença de Bolsonaro e Bolsonaro precisa da presença de Lula. Porque os dois vão se alimentar dessa polarização. Por isso o temor, nesses 1 ano e 6 meses que faltam, de um dos dois acontecer qualquer problema, principalmente derretimento de Bolsonaro em si, porque está no governo e vai sofrer as maiores pancadas políticas eleitorais, de acontecer algum problema, que aí entra a parte, principalmente a força de Ciro Gomes, que vem
que se colocou como, né, a aversão aos dois polos. Ciro está esperando o vácuo. Exatamente. Se ele entrar no vácuo, ele vai entrar muito competitivo. Muito forte, muito forte. Muito competitivo. Então, a figura do Sérgio Moro, eu acredito que está descartada, não tem condições. O camarada que era juiz, principal nome do puritanismo. Estava com uma carreira de no magistratura tranquila e poderia futuramente. Foi ministro com a promessa de Super-ministro. ser super-ministro, com a promessa de ser ministro do Supremo, que o próprio Bolsonaro disse: eu tenho um compromisso com o Sérgio Moro. E hoje, qual é a situação do Sérgio Moro? Se juntar nós três aqui, alguém processar a gente aqui, que a gente está fazendo esse vídeo falando do povo, se a gente tiver um dinheirinho a mais, a gente pode contratar Moro para defender a gente. Porque ele se tornou um advogado apenas. Um advogado, literalmente. Mais um advogado. Mais um advogado. Diante do tamanho que ele... Uma outra figura que é dessa base também de uma possível terceira via, que eu não vejo forças também para ser cabeça de chapa, mas para compor poderia contribuir, é a figura do Mandetta. Né? Sim, ele e aí você falou muito bem, para compor. Cabeça de chapa não, porque a gente tem uma questão no Brasil, é o seguinte: quando a pessoa se projeta muito bem, 2, 3 meses, com algum acontecimento, já coloca como um grande personagem. Salvador da Pátria. Pelo fato de ele ter sido ministro da sala, a primeira coisa, né? Ele já fazia parte do governo Bolsonaro, portanto já está dizendo que, claro, né, claro. Não era um grande, né, grandes referenciais de partido, comungava do mesmo pensamento. Então ninguém pode também chegar e dizer agora que era um santo. No entanto, como ele bateu de frente no início da pandemia e ele saiu, então ele reverteu essa situação e passou a ter uma grande, exatamente, a ter uma grande imagem, uma imagem positiva pelo fato de ele não ter sido negacionista da pandemia. Todos os dias dava na televisão, dando coletiva. A prova é que quando ele saiu, acabaram com isso. Os dados eram passados para isso, depois ele saiu, agora é consórcio de comunicação. Então ele pegou uma força muito grande, começou a participar de inúmeros programas, a sua imagem foi totalmente muito bem veiculada e de imediato já se colocou, a própria imprensa e os especialistas e a parte da política já coloca, como a gente estava falando no início, né, no outro vídeo, já coloca a especulação do nome. Então ele pegou uma dimensão muito grande, lançou o livro e tal. Então se tornou um cara que era um deputado normal, né? Pode ter força para claro, pode ter força, o governo de Estado, mas de repente ir para uma cabeça de chave na executiva, nacional, só pelo fato que passou algum tempo e bateu de frente por causa da pandemia, eu acho que isso não é capital para colocá-lo. Mas no Brasil é o seguinte, né? Qualquer pessoa se destaca mais um pouquinho, a galera já eleva um status que não tem nenhum sentido. Perder espaço também, muito espaço, e está descartado também. O Rodrigo Maia, não é? Descartado não também. Se fala mais do Rodrigo Maia. Sendo protagonista da presidência da Câmara, ela agora é um descartado. A figura central até tempos atrás do Centrão era o Rodrigo Maia. E a Aécio Neves, Armel? Aécio do Pó? E a Aécio Neves, né? Então, a gente fala em Aécio Neves, mas deixa eu só brincar nesse teu Como é que você teve a possibilidade, você e a Ivan, de Paulo Câmara ser ventilado como possível candidato a vice-presidente de alguém? Articulação. O PSDB tem uma bancada muito forte. O PSDB tem... Olha, qualquer candidato a presidente tem interesse em ter o PSDB no seu palanque. O Ciro Gomes tentou. O Ciro Gomes estava muito próximo. A partir do momento em que Lula é solto, é desmanchado toda aquela base de conversa de PDT e PSB. E como Pernambuco é uma área muito grande de interesse também do PT, então é troca de favores. Paulo Câmara muito bem pode abdicar a cabeça de chapa do PSB. Seria o melhor nome? Paulo Câmara? Não, melhor nome não. Isso aí é apenas uma possibilidade de se organizar politicamente a partir dos interesses do PT aqui em Pernambuco e jogar essa possibilidade para Paulo Câmara. Apesar que eu acredito que o PT dificilmente o PT, se Lula for confirmado mesmo, vai fechar um vice com alguém da política. Ele vai tentar a estratégia de 2002, tentar buscar alguém do mercado. Ventilou-se até a possibilidade da dona do Magazine Luiza, mas ela disse que não quer saber de política. Mas tudo pode mudar, né? Mas a questão de Paulo Câmara eu vejo dessa forma. É o interesse do PT aqui em Pernambuco, principalmente de Humberto Costa, que tem uma ligação muito forte com Lula e tem interesses aqui em Pernambuco, né?
E Paulo Câmara vai ficar sem mandato. E tem uma legenda fortíssima. Você que será um senador. E tem uma legenda fortíssima. Que pode ser colocado em troca de um nome de alguém do PT. Para ele seria melhor Pode saída colocar. seria como senador. Pode colocar lá no Senado. E para a gente entrar aqui na reta final, veja, a gente sempre toca no assunto e a gente sempre vê a situação, não é, Arquimedes e Edivan? Bolsonaro flertando com a extrema-direita, com a política negacionista, com um discurso sem pé nem cabeça. E essa semana, o que é que acontece? Bolsonaro se reuniu fora da agenda com representantes do partido de extrema-direita alemã, o AfD, conhecido como uma organização ultra-radical que defende abertamente ideais xenofóbicos, racistas e segregacionistas. O Museu do Holocausto rechaçou nas redes sociais o encontro, dizendo que a AfD é um partido com tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitistas, xenófoba e forte discurso anti-imigração. Bolsonaro não engana mais ninguém. Então ele se reuniu com a neta de um ministro de Hitler e com o camarada que ele é representante do partido nazista da Alemanha. Então é exagero dizer o que a mídia e os intelectuais, né, do campo político vem mencionando sobre Bolsonaro, as posturas dele. Isso ajuda em quê? Em descaracterizar a figura de Bolsonaro como sendo uma ultradireita radical extremista. Uma posição como essa. Você viu a reportagem? Vi com relação a essa parte dessa presença desse deputado. Inclusive, eles são extremamente extrema-direita na Alemanha em si. Inclusive, em campanhas, eles pregavam o seu partido, pregavam que as Forças Armadas poderiam atirar em imigrantes que tentassem entrar no país, literalmente, né, de forma aberta. Então, eles flertam com essa parte, com esses pensamentos fascistas, nazistas em si. E Bolsonaro, ele se sentiu em casa, porque é a base desse governo em si, que se estabelece numa linha baseada no sexismo, numa violência, numa xenofobia, né, numa separação entre pessoas. E de certa forma, ele se identifica com esse pensamento ligado à violência, que foi uma base, né, e que é uma pregação desses grupos autoritários e extremistas, como essa deputada faz parte. Então, ele estava literalmente entrando em contato com pessoas do seu mesmo espectro político. Literalmente. Arquimedes, em uma entrevista para o UOL, Janaína Pascoal disse o seguinte: Bolsonaro está cavando a própria cova. Disse nesta quarta-feira, dia 28, em entrevista, foi hoje ao UOL News, que a nomeação de Ciro Nogueira para o cargo de ministro da Casa Civil, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, foi um movimento errado em que o atual mandatário está cavando sua própria cova com a decisão. Mas qual é a leitura que a gente faz disso, da Miss Impeachment, dizer que o próprio Bolsonaro está cavando a sua própria cova? Com qual moral ela vem falar de Bolsonaro que está mandando para a própria cova? Não é? Se ela colaborou para isso também. Não é? Eu acho que são atitudes, Alberes, não só dessa cidadã, mas dos outros que comungam, compactuam dos atos desse governo, que mostram realmente aquele veio, não é? Mostra o desgoverno aberto, escancarado que existe no Brasil. E assim, não me assusta, não me provoca nenhum sentimento de novidade, né? Esse tipo de colocação. Porque a gente acompanha a política no dia a dia, a gente percebe os atos que são realizados, o que é dito pelas pessoas que apoiam o governo e que hoje tentam passar a imagem, aliás, de arrependimento, né? Eu me enganei, mas continua do mesmo jeito. Então, eu acho que ela não tem nenhuma moral para poder falar mal do presidente que ela elegeu, não. A partir dessas negociatas, isso mesmo.
Pessoal, conversa boa. Nosso tempo aqui chegou ao fim. Mais uma vez agradeço a vocês dois pela disponibilidade. Muito mais do que a disponibilidade é por essa capacidade, né, de analisar esses movimentos da política local e da política nacional. Vocês contribuem muito, não só para esse debate aqui nosso, porque se caiu na rede, caiu para o mundo. Caiu para o mundo. Então agradeço a vocês. E vamos nos encontrar mais vezes para a gente tentar manter uma periodicidade com relação a esse nosso encontro, Arquimedes. Eu queria só lembrar que... Você lembra de Lara que nós falamos no que eu cheguei? Quem? Lara? Lembro. Quando você conhece antes que é assídua espectadora dos nossos programas. Lara é uma referência. Lara é uma referência. Um Não abraço, perde Lara. nenhum. Um abraço para você. Saudade. Não só ela, mas Giovanni, Laila, enfim. Então a gente finaliza aqui mais um bate-papo, mais um debate, pessoal. Para aqueles que acompanharam até o final, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe. E a gente se encontra no próximo. Valeu, pessoal.